Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 210. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite a todos, boa noite, meu irmão Carlos Nascimento, boa noite a todos os irmãos que estão presentes e sejam todos bem-vindos, é uma felicidade muito grande. E vamos aqui começar o nosso programa de hoje, né? O Projeto Iniciação, que nós estamos presentes aqui todo sábado, a partir das 20 para as 9. E vamos então começar, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base que nós seguimos são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, os seus ensinamentos, e ela foi fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, são duas bases fundamentais, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Devemos dizer que o Brasil, conforme ensinado pelo nosso mestre, nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, é justamente o berço, né, da nova civilização. Então, isso é muito importante, né? É aqui no Brasil que vai se desenvolver todas as possibilidades futuras, justamente a partir do ano 3005, que é justamente o que dá nome ao nosso canal, né? A partir do ano 3005, haverá a possibilidade do surgimento da nova civilização e a implantação também da sinarquia na face da Terra. Será um momento extraordinário para a humanidade, né? Muito bem. Devemos dizer que para que a pessoa faça o seu projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que existe, né? O projeto mais importante é o projeto de iniciação. A pessoa pode, evidentemente, seguir pode fazer o seu projeto de iniciação deve fazer a sua iniciação numa escola iniciática, né? A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, né? Mas, de nossa parte, nós convidamos que ela venha, né, fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer isso? É muito simples. É só entrar na internet, numa ferramenta de busca da internet e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. O site tem muitas informações, uma quantidade muito grande de informações sobre a eubiose, e tem lá justamente um lugar do site em que a pessoa pode encontrar os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Departamentos da eubiose, né? Então, ela clica lá e ela vai obter toda a instrução para conseguir saber qual o departamento que existe no seu estado. Então, ela dá a informação, o seu nome, a cidade que mora, o estado, e vem a resposta, justamente, né? Indicando quais os departamentos que ela pode fazer o curso. Que curso? É o curso inicial da eubiose, que é o grau peregrino. É o primeiro grau, faz o grau peregrino. É sempre bom a pessoa fazer o grau de forma presencial, né? De forma presencial. Então, ela faz o primeiro grau, o grau peregrino, depois faz mais 4 graus em sequência, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza 5 graus, então ela tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as reuniões e palestras internas e externas, pode participar de ritualísticas, coisa muito importante, pode participar de todas as programações da sociedade e muito mais do que isso, ela tem o direito de ler as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, veja bem o horizonte que se abre para a pessoa, né? Agora, pode acontecer que na sua cidade não exista o departamento ou o departamento esteja longe da sua cidade, impossibilitando a sua ida ao departamento para fazer
aula de forma presencial. Mesmo assim, ela pode fazer os graus de forma pela internet. Então, ela se inscreve lá no site, ela consegue obter o endereço, o telefone, o e-mail do departamento, entra em contato e faz a sua inscrição. Para fazer o curso presencial ou para receber o curso através do chamado EAD, Ensino à Distância. No ensino à distância, a pessoa recebe as aulas pela internet. Pronto, está resolvido. Ou presencialmente, ou pela internet, a pessoa tem a possibilidade de seguir o curso da eubiose. Né? Então, aí está, então, esse convite que nós fazemos, né? E a todos, né? Isso é muito importante, esse trabalho. Tudo bem? Então, todos convidados. Muito bem. Hoje nós vamos aqui fazer um estudo interessante, inicial, sobre justamente Prometeu, Epimeteu e qual é a relação que eles têm a respeito, e Lúcifer, né? Prometeu, Epimeteu e Lúcifer. Nós já lançamos isso pela internet, esse aviso de que nós faríamos isso. Então, vamos aqui começar o nosso estudo. Né? Vamos ver, primeiramente, vamos ver aqui Epimeteu. O que significa Epimeteu, inicialmente? Epimeteus, em grego, literalmente significa aquele que se aconselha depois do acontecido. Um irmão de Prometeu, na mitologia grega. Então, existe Prometeu e Epimeteu. São irmãos, são dois irmãos. Né? Aí está. Então, essa primeira palavra que nós analisamos foi Epimeteu. Depois, então, agora nós vemos justamente o nome Prometeu, que é o seu irmão, né? Epimeteu e Prometeu, são irmãos. Vamos ver aqui o que significa, então, o Prometeu. O logos grego é o logos grego. É o logos grego, né? Que aquele que, trazendo para a terra o fogo divino, a inteligência e a consciência, dotou os homens de razão, de entendimento. Prometeu é o tipo helênico dos Kumaras, ou egos, aqueles que, encarnando-se em homens, fizeram-se deles deuses latentes no lugar de animais. Justamente Prometeu. Os deuses, ou Elohims, opunham-se a que os homens chegassem a ser como um de nós, como diz em Gênesis, né, da Bíblia, né, e conhecesse o bem e o mal. Por esta razão, vemos em todas as lendas religiosas que esses deuses castigam o homem no seu afã de saber. Veja bem, isso é mitologia, né? Na mitologia tem sempre o entendimento humano envolvendo o entendimento superior. Né? Como se expressa o mito grego, por ter roubado do céu fogo que trouxe aos homens, Prometeu foi acorrentado, por ordem de Zeus, numa rocha nos montes caucasianos. Então, Prometeu, o que ele fez Prometeu? Ele estava lá no mundo dos deuses. Ele pegou a sabedoria divina e trouxe para a terra. Ele pegou a sabedoria e trouxe para a terra. E os deuses não gostaram disso. Isso é mitologia. Veja, quando a gente lê uma mitologia, a gente tem que entender o que está por trás da mitologia. É isso? É que nem o nosso mestre fala. Existe a letra que mata e o espírito que vivifica. A mitologia tem que ser interpretada à luz da razão da ciência iniciática. Né? Então, ele foi acorrentado no Cáucaso por ter trazido aquele conhecimento divino para a Terra. Ele foi acorrentado no Cáucaso. E um abutre vinha e comia, ele ficou acorrentado numa cruz, crucificado, no Cáucaso, na Turquia. Né? O Cáucaso fica na Turquia. E vinha um abutre e se alimentava do fígado dele, ia comendo o fígado dele. E o fígado dele ia se regenerando. Então, era uma tortura eterna. Né? O abutre vinha se alimentando do fígado e o fígado se regenerava sempre. E isso numa pena eterna, né? Do Prometeu. Muito bem. Então, o mito do titã Prometeu tem sua origem na Índia, e na antiguidade era o maior e mais misterioso devido a seu significado. Veja, era conhecido desde a Índia e era o maior segredo, o maior mistério que existia para que os mestres entendessem e os seus alunos também, seus discípulos. Né? A alegoria do fogo de Prometeu é outra versão da rebelião de Lúcifer. Aí existe uma relação entre Prometeu e Lúcifer. Nós já vamos ver. Daqui a pouquinho nós já vamos entrar nesses detalhes.
existe uma profunda relação entre Prometeu e Lúcifer, que foi precipitado no abismo sem fundo, nossa terra, para viver como homem. Então, aí está, o Lúcifer veio para a Terra viver como homem. Nós já vamos entrar mais em detalhes a esse respeito. Nem é preciso dizer que a igreja, né, com respeito de Lúcifer, fez dele um anjo decaído. A igreja cita Lúcifer como um anjo decaído. Né? Prometeu é um símbolo e uma personificação de toda a humanidade no que se refere ao ocorrido em sua infância, ou seja, o batismo de fogo, né? O que é um mistério dentro do grande mistério de Prometeu. O grande mistério de Prometeu. Isso consta da doutrina secreta. Né? Helena Blavatsky, ela entra nesse estudo na sua doutrina secreta. Né? Então, aqui no volume 3. O titã em questão, doador do fogo e da luz, representa aquela classe de devas, ou deuses criadores, Agnisvatas, Jumaras e outros filhos da chama da sabedoria, salvadores da humanidade, que tanto trabalharam no que se refere ao homem espiritual. Prometeu rouba o fogo divino. Aí está. Prometeu rouba o fogo divino do reino dos deuses. Né? Ele rouba o fogo divino para permitir que os homens procedam de modo consciente na senda da evolução espiritual, transformando assim o mais perfeito dos animais da terra num Deus em potencial, livrando de tomar pela violência o reino dos céus. Então, veja bem, olha o que significa isso, né? Quando Prometeu traz aquele conhecimento de Deus para os homens tornam-se deuses em potencial. E, na verdade, né? Por isso que a gente vai no Evangelho, Jesus fala assim, vós sois deuses. Jesus fala no Evangelho, né? Vós sois deuses, somos deuses. Deuses em potencial. Somos deuses, mas nos esquecemos da nossa origem divina. Isso foi tudo providenciado por Prometeu, ou Lúcifer, não é verdade? Veja bem. Daí a maldição que Zeus ou Júpiter, Zeus, chamado na Grécia Júpiter dos romanos. Então, daí a maldição que Zeus ou Júpiter lançou contra o rebelde Titã. Acorrentado a uma rocha, Zeus o castigou, enviando-lhe um abutre, que sem cessar ia devorando-lhe as entranhas. Alegoria dos apetites humanos, né? Incontrolados. Né? Até que Hércules finalmente o livrou de um suplício tão cruel. Hércules teve 12 trabalhos de Hércules. Né? Um dos trabalhos de Hércules, isso consta também da literatura grega antiga, né? Um dos trabalhos de Hércules foi justamente livrar o Prometeu daquele terrível castigo a que ele foi submetido no Cáucaso. Né? É um deus filântropo, o grande benfeitor da humanidade, que a elevou à civilização e que a iniciou no conhecimento de todas as artes. É o aspecto divino do Manas, que tende para Budi, e com ele se funde. É também o Pramanta personificado, e tem o seu protótipo no divino personagem Matarazivan, estreitamente associado com Agni, o deus do fogo dos Vedas. O nome Prometeu significa o que vê o futuro. Prometeu é aquele que vê o futuro. Veja bem, é o previdente. Veja só que interessante toda essa história, né, que nos conduz a esse conhecimento do Prometeu. Né? Muito bem. Então, seguindo então esse conhecimento, nós vamos nos aprofundando aqui nesse conhecimento. Vamos ver aqui também, agora a partir do conhecimento da Madame de Helena Petrovna Blavatsky, nós temos que o Prometeu teve sua origem na Índia. Essa ideia teve sua origem na Índia antiga, né? Índia antiga. O nome de Prometeu tinha na antiguidade o significado maior e mais misterioso. Apolodorus diz: Deucalião era o antecessor das raças humanas, o filho de Prometeu. Assim fala o Apolodorus, né? um estudioso da antiguidade. Assim, Prometeu é o algo mais que arquétipo da humanidade. É seu gerador. Prometeu é o gerador da humanidade. Exatamente. Antes de Prometeu ou de Lúcifer, as raças que aqui viveram na humanidade eram não humanas.
Nós temos assim, a primeira raça-mãe e a segunda raça-mãe não eram humanas. A terceira raça-mãe lemuriana era humana, justamente pela vinda de Lúcifer, que deu a possibilidade da ativação da tríade superior. Então, Lúcifer ou Prometeu, que deu a possibilidade da existência da humanidade. Né? Então, isso é muito importante. Assim, Prometeu é algo mais do que arquétipo da humanidade. É o seu gerador. Depois do dilúvio de Atlântida, né? Depois do dilúvio, Zeus ordenou a Prometeu e Atenas que produzissem uma nova raça do homem do lodo deixado pelas águas do dilúvio. O mesmo autor que nós citamos anteriormente, o Apolodoros, né? Recorda a lenda de Foroneu da Argólida, também antiga, também um portador do fogo à terra, o primeiro homem, pai dos mortais. Os nomes de Prometeu e Foroneu têm vários significados esotéricos. Olha que importante, né? Ambos se referem aos 7 fogos celestes, Agni, Abimamim e seus 3 filhos, e os 45 desses constituindo os 49 fogos. Baseando-se na analogia aparente de Prometeu com o verbo, os antigos gregos viam nele o homem previsor, que, a bem da simetria, se lhes acrescentou seu irmão Epimeteu, aquele que toma conselho depois do processo. O dom que Prometeu concedeu aos mortais foi a da impossibilidade de possibilitá-los de prever a morte, e só então lhes deu o fogo. Isto se refere ao despertar de Aryavarta, talvez derivado do uso dos aranes produtores do fogo, por meio da fricção. Os Manasadevas dotaram o homem com a consciência de sua alma imortal. E é essa consciência que impede o homem de prever a morte e lhe faz saber o que é imortal. A mônada do animal é tão imortal como a do homem, só que o animal não sabe disso. Olha só que importante, né? Os animais, as mônadas estão lá nos animais. Não só nos animais, as mônadas estão ligadas aos vegetais e aos minerais também, né? Que a mônada, ela surge do Sol central, né? Com faíscas, né? Faísca do Sol central, e vem habitar no primeiro trono, primeiro logos, né? Então, é por isso que na Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos deuses. Nós nos esquecemos disso. Nós temos tudo aquilo que Deus tem, mas numa forma ainda em desenvolvimento. Né? Como recebeu Prometeu a chispa divina? Isso aí, como é que foi? Como é que Prometeu tomou conhecimento e posse da chispa divina? Tendo o fogo sua fonte no céu, ele teria de buscá-lo lá para trazê-lo ao homem. E para aproximar-se dos deuses, deveria ser também um Deus. Ele devia ser também um Deus para se aproximar dos deuses. O fogo celeste pertencia só aos deuses. Era um tesouro que vigiavam ciumentamente. Os deuses, isso nos relatos antigos, né? Os deuses tinham aquele segredo e o guardavam com muita firmeza, né? Mas, sendo Prometeu, filho do titã Jápeto, que tinha se rebelado contra os deuses e fora precipitado no Tártaro, tinha que ser ele também um deus para aproximar-se dos deuses. Um titã é a representação de uma humanidade ativa, industriosa, inteligente e ambiciosa, que quer se igualar aos seus deuses. Prometeu é amigo do homem, que ele iniciou nas artes e na civilização. A assimilação da alma humana é uma chispa celeste, explica o poder criador do fogo. Se o símbolo devido à extensão gradual e irresistível das regiões esotéricas pode considerar-se como tendo uma significação sexual, isso não desfigura, de modo algum, a pureza original da imagem. O subjetivo foi transformado no objetivo. O espírito caiu na matéria. Aí está, o espírito cai na matéria. Justamente, né? A consciência de Deus cai na matéria e envolve-se na matéria. Através... O Espírito de Deus, o que é? A projeção da mônada. Tanto que o nosso mestre, o professor Benedito de Souza, ele diz assim,
que a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Vamos repetir? A inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. Né? Então, veja bem que interessante. Né? O Kali Yuga começou no dia da morte do Krishna há 5.000 anos. 5.000 anos. O Espírito Divino da vida está constantemente se unindo à matéria. Tudo que tem forma é manifestado tem formato de macho e fêmea. Macho e fêmea. Justamente na Lemúria, quando houve a ativação da tríade superior, houve necessidade também a polarização de macho e fêmea. Porque aí a reprodução entre macho e fêmea cria sempre novos seres. É a questão da sexualidade, né? Nos outros seres, por exemplo, a bactéria, ela se reproduz e sempre reproduz a mesma coisa. Quer dizer, o conteúdo do DNA genético de uma bactéria está sempre se reproduzindo da mesma forma, a não ser que haja uma mutação. A única forma de mudança da bactéria é uma mutação genética, né? Mas sempre se reproduz da mesma forma, né? Agora, tanto que os clones, né? A ciência fala, os clones, né? Já fizeram uma vaquinha, né? Uma vaquinha aí há muitos anos, conseguiram pegar uma vaca e fazer um clone dela, né? Isso está na história da ciência. Mas o clone é um sistema de reprodução ainda primitivo. A reprodução moderna, vamos dizer assim, no universo, é a sexualizada. Porque a cada produto da sexualidade surge um ser novo. Veja bem, não há dois seres humanos iguais. Vamos dizer o seguinte, não há dois seres humanos iguais. O corpo é absolutamente diferente. Tanto que existe um autor, agora nós vamos ver o nome depois, um autor que diz que o homem é uma obra-prima da natureza. Cada ser humano é uma obra-prima da natureza. E é verdade, e cada um tem um ciclo evolutivo diferente, é único. O processo evolutivo de cada ser humano é único para ele mesmo. Não existe dois ciclos evolutivos ou mais iguais. Né? Cada um tem um ciclo totalmente único dentro do universo. É isso? Justamente porque nós temos a unidade de Deus em nós. Né? Então, isso é muito importante. Né? Agora, é claro que aí tem a ideia do Prometeu e do Epimeteu. Né? O Prometeu, houve uma descida para os deuses mandaram para fazer uma punição a Prometeu. Eles mandaram uma mulher, uma deusa extremamente bonita, chamada Pandora. Ela trouxe uma caixa de Pandora, isso, para entregar para o Prometeu. O Prometeu sabia que ele não devia abrir aquela caixa, porque devia ter alguma coisa que não valia a pena lá dentro abrir. Né? Mas o Epimeteu, que era o irmão dele, o Prometeu é a consciência superior. O Prometeu é a consciência superior. O Epimeteu é a consciência inferior, é o quaternário. O quaternário, muito curioso, foi lá e abriu a caixa de Pandora. Então diz os ensinamentos antigos que da caixa de Pandora saíram todos os sofrimentos que a humanidade tem. Se espalhou pela Terra. Todo aquele sofrimento todo, né? Que a humanidade tem, saiu da caixa de Pandora. O Epimeteu, quando viu aquilo, ele fechou a caixa imediatamente. Ficou somente uma coisa a ser adquirida da caixa de Pandora: a esperança. Assim diz o ensinamento antigo. Né? Na caixa que ficou na mão de Epimeteu, ficou somente uma coisa que a humanidade poderia usar depois no futuro, que era a esperança. Assim diz justamente esses relatos antigos. Né? Veja bem que é interessante esses relatos, porque nos dá uma visão extremamente importante a respeito dessas questões todas. Né? Muito bem. Então, nós vemos aqui, vamos aqui continuando, nós vemos aqui o seguinte, né? Prometeu. Um momentinho só que eu vou aqui, um momentinho. Aqui, também. Vamos seguindo aqui. A raça lemuriana, ou terceira raça mãe, teve habitat no continente denominado de Lemúria, Shaumali ou Gondwana. Foi lá justamente que houve a descida de Lúcifer, ou Prometeu, trazendo a consciência em forma potencial na tríade superior. Então, a tríade não veio totalmente ativada para nós, ela veio potencializada. Agora, quem tem que desenvolver a tríade? Nós, seres humanos,
Temos que desenvolver essa tríade que nos conduzirá futuramente ao estado de adepto e futuramente a outros estados superiores, de subdivino e divino. Né? Foi a primeira raça humanizada, a Lemúria. Foi a primeira raça humana que a Terra teve. A terceira raça. A primeira e segunda raça foram raças não humanas. Eram raças provindas da Lua. Nós vamos falar daqui a pouco. O projeto lunar não foi desenvolvido totalmente. Ficou pela metade. Então, duas raças que lá deveriam se desenvolver foram trazidas para a Terra. E se desenvolveram aqui, né, duas raças, né, a adâmica e a raça hiperbórea, mas não eram raças humanas. Quer dizer, não tinham a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. A raça adâmica, a raça lemuriana, foi a primeira raça humanizada, isto é, com estrutura hominal, já que a primeira e a segunda, como vimos anteriormente, eram restos da cadeia lunar, que transbordou vindo à Terra para completar o ciclo. Houve um transbordo lunar. Nós já vamos ver exatamente esse caso. Houve uma transposição da evolução lunar para a Terra, um transbordo lunar. Não aconteceu por acaso, aconteceu por ação do quinto senhor. E essas duas raças, que deveriam ter se desenvolvido lá na Lua até a sua consciência humana, não conseguiu fazer isso e foi trazido pela Terra. E constituiu, então, a primeira e a segunda raça ariana, né? E as duas primeiras raças que eram não humanas. Né? Muito bem. Se desenvolveu progressivamente, essas raças, de substâncias heteroastrais, passando do estado semifluídico, cujo símile mais próximo hoje seria a água, ao condensado, até o ponto de tornar-se semelhante ao estado que a matéria atual se encontra. Cada sistema desenvolve formas inerentes à natureza da energia que nele predomina. A vida na Lemúria era paradisíaca. A evolução era lenta e dirigida pelos reis divinos. Foi necessário quebrar o equilíbrio então existente para dinamizar o processo evolucional. Veja só que importante. Né? Opôs-se então o divino rebelde. Aí entra a questão que a religião fala do divino rebelde, né? Dando aos lemurianos o mental. Que mental? Mental superior. Polarizador do livre-arbítrio. Do surgimento do raciocínio, desenvolveu-se o sentimento de ankara, ou egoidade. E na Terra apareceu o bem e o mal, o jogo polar que se constitui no motor que acelera o processo evolutivo. Então, naquele instante, a Lemúria nasceu, ela se desenvolveu na Terra como seres animais, né? Seres animais. Eles faziam construções, cidades e tudo, mas não tinha aquela capacidade do entendimento humano. Eram dirigidos pelas forças deíficas, né? Mas não tinha entendimento humano. No momento que eles desenvolveram o entendimento humano, foi justo a possibilidade do entendimento humano foi quando Lúcifer, ou Prometeu, trouxe a possibilidade da tríade superior e a possibilidade do livre-arbítrio. Isso é muito importante. Não é que o lemuriano adquiriu o livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio é algo que tem que ser desenvolvido. Uma notinha. Grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio com presteza. Né? O livre-arbítrio é uma conquista. Livre-arbítrio não é uma doação divina. Livre-arbítrio é uma conquista, é um desenvolvimento do indivíduo. O que seja, quando o indivíduo desenvolve plenamente o livre-arbítrio, ele toma as suas próprias decisões. Não é isso? Ele toma as suas próprias decisões. Ele não se ampara nas decisões de outros ou nas decisões que estão arquivadas no seu inconsciente. Então, ele toma a atitude de livre-arbítrio. Né? Então, isso é muito bem. Aí modernamente, fala-se do livre pensador. Né? O livre pensador é aquele que tem um livre-arbítrio perfeitamente determinado. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, nós vamos aqui analisar agora, justamente de forma sintética, né, o que aconteceu realmente, né, nessa questão. Né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Quarto sistema evolutivo. O sistema evolutivo anterior era o terceiro sistema. Cada sistema evolutivo tem um Deus que dirige o sistema evolutivo. Então, temos o primeiro Deus, o segundo, o terceiro, até o sétimo Deus. Então, o nosso sistema evolutivo, o quarto, é regido por um quarto Deus. Um quarto Deus. Então, agora, houve mudança no processo evolutivo no terceiro sistema evolutivo,
houve o que se chamou inversão dos tátivas. Nós não vamos explicar aqui, porque é um assunto muito profundo, precisa desenhos, imagens, etc., né? Mas quem vier para fazer já o curso Peregrino e o Manu, né, seguindo a biose, isso é explicado com bastante perfeição, a questão da inversão dos tátilas. Inversão dos tátilas, o que significa? De maneira sintética, é o seguinte, que o nosso mestre nos ensinou. Olha, isso que eu estou falando não foi dito por Blavatsky. Olha que interessante. Foi ensinado pelo mestre professor Henrique de Souza. Blavatsky não entrou nesse assunto. Foi o professor que deu esses ensinamentos. A evolução do terceiro sistema ia acontecendo. Mas o Eterno, a divindade, o Eterno, percebeu que a evolução não estava tão rápida como deveria ser. Então, o Eterno, ou o Imanifestado, ou Deus, né, ou a divindade, provocou mudanças. E essas mudanças foi justamente na sequência dos tátivas, que são forças da natureza, né, do universo. Houve uma mudança. Com essa mudança, houve uma aceleração, justamente essa mudança para promover a aceleração desse movimento. Só que isso aí foi feito no terceiro sistema evolutivo, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Existe o quinto sistema evolutivo, né? O quinto senhor ficou envolvido nesse processo de inversão dos táticos, na mudança que Deus fez no processo evolutivo. Isso agiu sobre ele, né? Então ele foi solicitado a agir perante a evolução para já começar a participar. Porque nós estamos do quarto sistema partindo para o quinto sistema. Aí que a gente vê aí na internet dizendo assim, estamos partindo para a quinta dimensão. Justamente, estamos na quarta dimensão, partindo para a quinta dimensão. Essa quinta dimensão é justamente projeção da consciência do quinto senhor. Então, o quinto senhor, ele sofreu aquele impacto. Nós não podemos entender o que é sofrer um impacto, né? Mas a gente fala isso de maneira humana, algo que aconteceu no nível dos deuses, né? Quer dizer, esses 7 deuses são projeções do segundo trono, da Mãe Divina. Vamos dizer, esses 7 deuses que nós estamos nos referindo são projeções do segundo trono, ou da Mãe Divina. O quinto senhor, ele sofreu aquele impacto dessa mudança que Deus fez na sequência dos tátivas, para acelerar a evolução. Ele, então, tomou as suas devidas providências. Não tinha outra. Ele tomou as suas providências como Deus para produzir a sua ação no mundo objetivo, né? Então, o que ele fez? Veja, no sistema solar, nós somos o terceiro planeta, né? Nós temos assim Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais um planeta, né? Você é considerado um planetoide. Então, nós somos o terceiro planeta. Estamos na terceira órbita. Mas, anteriormente, o nosso planeta Terra circulava na quarta órbita. Vamos deixar bem claro? O planeta Terra não circulava na terceira órbita, ele circulava na quarta órbita. E na terceira órbita circulava a Lua. A Lua não é um satélite, a Lua é um planeta. A ciência não toca nesse assunto, não sabe disso. A Lua não é um satélite, é um planeta. Ela girava ao redor do Sol na terceira órbita. Houve um momento em que, por sua decisão, como quinto senhor, o quinto senhor, o que ele faz? Ele agiu sobre o quinto planeta, né? Então tinha a Lua na terceira órbita, a Terra na quarta órbita e um quinto planeta na quinta órbita. Depois, na sexta órbita, Júpiter, sétima órbita, Saturno. Então, sabe o que o quinto Deus fez? Ele explodiu o quinto planeta. Na eubiose diz que essa explosão foi feita porque a camada exterior do planeta condensou-se de forma muito rígida. O planeta Terra não explode porque existem os vulcões. É isso? Por que o planeta Terra não explode? Porque existem os vulcões. Não é verdade? É que nem essa panela de pressão. Podemos comparar com uma panela de pressão. A panela de pressão, ela cozinha os alimentos sob pressão, mas existe uma válvula.
existe uma válvula, né? Se a pressão aumenta muito, além da capacidade da panela, a válvula abre e o gás, o ar escapa, né? Então, a panela da pressão não explode. Se não tiver a válvula, se a panela de pressão que o homem construiu não tivesse aquela válvula, ela podia explodir num determinado momento. Então, a válvula é para impedir que a panela de pressão exploda na cozinha. Tá mesmo assim a Terra. Tem os vulcões. Os vulcões liberam aqueles gases do interior da Terra, né? Matéria liquefeita e gases, e dá mantém a integridade do planeta. No quinto planeta, o quinto senhor que ele fez, ele impermeabilizou o planeta. A camada exterior ficou dura, tão dura que não impedia a ação dos vulcões. Em um momento, a pressão no planeta foi tão grande por ação do quinto que o planeta explodiu. Explodiu, como já vimos, por uma determinação do quinto senhor. Depois nós vamos ver por quê. Nós vamos ver por quê exatamente. Tudo tem uma lógica nisso. Hein? O planeta explodiu por ação do quinto senhor, quinto planeta. Quando o planeta explodiu, o que aconteceu? A Terra, que estava na quarta órbita, foi empurrada para a terceira órbita. A explosão foi tão grande que a Terra, naquele impacto, ela saiu da quarta órbita e foi para a terceira órbita. Ficou girando na mesma órbita que a Lua. Isso? Na mesma órbita que a Lua. O quinto planeta, ele sumiu. Do quinto planeta saiu o planeta Marte. Marte é uma consequência da explosão do quinto planeta. Marte e o cinturão dos asteroides. O cinturão dos asteroides, que existe entre Marte e Júpiter, o cinturão dos asteroides que existe entre Marte e Júpiter é justamente resultado da explosão do quinto planeta. A ciência não sabe disso, ainda não chegou a essa conclusão. Então, a explosão do quinto planeta deu a formação do cinturão dos asteroides e justamente aqueles planetóides todos que existem ali, e a Marte, também uma consequência dessa explosão. E o planeta Terra, que estava na quarta órbita, passou para a terceira órbita, na mesma órbita que a Lua estava. O que aconteceu? Como a Lua é menor que a Terra, ela foi atraída pela Terra. E, num determinado momento, ela começou a girar ao redor da Terra. A Terra atraiu a Lua. Então, a Lua deixou de ser um planeta e passou a ser um satélite. Eles são satélites da Terra. Aliás, devemos dizer, até hoje, se vocês abrirem os compêndios de astronomia, pode consultar na internet que tem esse assunto, né? A ciência não consegue explicar por que a Lua é tão grande assim. Olha que importante. A Terra é o planeta que tem o maior satélite do Sistema Solar. No Sistema Solar, aqueles planetas que têm satélites, os planetas são bem pequenos com relação ao planeta central, né? A Terra não. A Lua é um quarto da Terra. O diâmetro da Lua é um quarto do diâmetro da Terra. É enorme, né? Então, 49 vezes menor. Né? Então, a Lua é algo muito grande para ser um satélite da Terra. A ciência não consegue explicar isso, mas a Lua passou a orbitar ao redor da Terra. Né? É claro que com o tempo, a Lua orbitando ao redor da Terra, né, ela foi atingindo um estágio de rotação de 28 dias. A Lua gira ao redor da Terra em 28 dias. E também por ação da atração da Terra, a Lua, como planeta, tinha uma rotação, um sistema de rotação ao redor do seu eixo. Ela foi perdendo a velocidade dessa rotação. Perdeu tanto a velocidade da rotação que hoje a rotação dela é 28 dias. A Lua gira em torno de si mesma em 28 dias. De tal forma que ela gira ao redor da Terra em 28 dias e gira ao redor de si mesma em 28 dias. De tal forma que ela mostra sempre a mesma face para a Terra. A Lua tem uma face conhecida, que nós fotografamos, e uma face oculta, que está do outro lado. Hoje, recentemente, teve uns astronautas, né? Os Estados Unidos mandou uns astronautas, orbitaram por trás da Lua e fotografaram a face obscura, etc. Né? Então, a Lua, E por motivo disso, por motivo da Lua ter essa pequena rotação,
aconteceu o seguinte, que a temperatura na Lua, durante o dia, quando na face iluminada pelo Sol, é muito quente, né? 130 graus, 150 graus. E no lado escuro é 100 graus abaixo de zero, é um frio tremendo. Né? Tanto que, quando os astronautas que foram à Lua, desceram na Lua, eles desceram justamente naquela face entre a sombra e a luminosidade, né? Que está meio a meio, né? Para não receber aquele impacto, nem do frio, nem do calor. Então, é isso que é importante, esse entendimento. Né? Então, a Lua era um planeta e começou a girar ao redor da Terra. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Né? Então, agora, através desse processo, a Lua começou a esquentar demais, não é isso? E a Lua que tinha vida, chegou um momento que ela não podia mais ter vida. Então, agora, devido a esse processo de aceleração do processo evolutivo do sistema solar, o quinto senhor teve que tomar as suas atitudes. É claro que não foi uma rebeldia, era uma necessidade. Não é bem nem mal, é o necessário. Ele fez o que era necessário. Ele explodiu o quinto planeta. Né? Por quê? Porque ele tinha a missão também de projetar na Terra consciências suas. E também no plano físico denso. A Terra tinha por objetivo ter por habitat os seres vivos. Os seres vivos. Tanto que, veja bem, no sistema solar, o único planeta que tem condições de ter seres como nós, ou animais, ou vegetais, é o planeta Terra. Porque está na zona ecológica. É uma zona ecológica que permite a proliferação de animais, de seres humanos, vegetais e assim por diante. Então, por isso que o quinto senhor explodiu o quinto planeta para empurrar a Terra para a terceira órbita, a fim de que, na terceira órbita, o planeta Terra tivesse a possibilidade de abrigar vida orgânica. Veja como a lei cósmica funciona. Né? Então, essa rebeldia do quinto senhor de Lúcifer é a religião que fala, mas não é uma rebeldia, é uma consequência do processo evolutivo do sistema solar. Então, a Lua começou a girar ao redor da Terra e chegou um tempo, também pela lei cósmica, que houve a implantação de um transbordo lunar. Isso. Veja bem, a Helena Petrovna Blavatsky não fala esse assunto. Olha só que importante. Chama-se transbordo lunar. Tudo que existia na Lua veio para a Terra. A doutrina secreta de Helena, em nenhum livro, de Helena Petrovna Blavatsky, ela cita esse fato. É um fato citado unicamente pelo professor Henrique de Souza. Eu nunca li nenhuma literatura, ninguém fala. De maneira geral, literatura alguma no planeta Terra fala sobre o transbordo lunar. Somente quem fala sobre o transbordo lunar é o professor Henrique de Souza, nos seus ensinamentos eubióticos. Então, houve o transbordo lunar. Tudo que havia na Lua foi trazido para a Terra. Né? Agora, é claro que, evidentemente, veio da Lua, as duas primeiras raças vieram da Lua, que não. A Lua, esse projeto de transbordo lunar aconteceu em meados da evolução lunar. A gente sabe que a evolução de um processo evolutivo acontece através de 7 rondas. São 7 circulações, 7 rondas. Né? A Lua terminou 3,5. Quando ela completou 3 rondas e meia, houve o transbordo lunar. Então, metade do processo evolutivo da Lua ficou sem ser concluído. Foi trazido para a Terra. Transbordo lunar, conforme o professor Henrique de Souza. E esse transbordo lunar ocorreu de tal forma que houve um passo evolutivo nessa questão. Tanto que os minerais que existiam na Lua vieram na Terra na forma de vegetais. Os vegetais que existiam na Lua vieram para a Terra na forma de animais. E os animais que tinham uma determinada consciência próxima da humana vieram para a Terra na forma de seres humanos. Não todos os animais, apenas 4 tipos de animais chamados homens animais lunares, chamados, isso a HPB fala isso, homens animais lunares. Eram animais, mas com a tendência para o pensamento humano, né? Mas foram trazidos para a Terra. E aqui vieram trazidos para a Terra e constituiu as 4 castas. Olha aí, a explicação das 4 castas. É por isso que existem
na antiguidade existiam 4 castas. As castas são decorrentes de um processo kármico. Não é determinação do ser humano. É um processo de determinação kármica. É isso. Tanto que as castas existiam na antiguidade, depois, com o tempo, houve uma degeneração das castas. É isso. O que aconteceu? O ser humano saiu daquela configuração kármica das castas e passou a determinar quem era quem. Então os reis, a realeza, os dirigentes determinaram, você é rico, você é pobre, você é trabalhador, você não era, determinavam em que casta ele estava. Então, a casta se degenerou. Então, no planeta Terra, houve uma degeneração do entendimento das castas. Tanto que, na Índia, era muito importante a existência das castas. Né? E foi eliminado as castas da Índia. Tanto que Mahatma Gandhi lutou contra isso. O próprio Mahatma Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, nós vamos ter uma palestra proximamente só sobre o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lutou contra esse sistema de castas de forma degenerada. E em 1948, quando foi instituído a liberação da Índia do processo de influência da Inglaterra, né? Então, o que aconteceu? Em 48 foi eliminado as castas. Foi proibido. Foi proibido na Índia a questão de castas. Hoje não existe mais. Né? Porque era uma ideia degenerada. E Mahatma Gandhi colaborou, trabalhou intensamente para esse entendimento. Então, tudo veio para a Terra. E a Terra, então, ficou, na questão da Lemúria, ficou com uma raça não humana, lemuriana, ainda no estágio de vida vital. A raça lemuriana, na Terra, que era a terceira raça, estava ainda numa vida vital, vivia num corpo vital. Com o tempo, a raça lemuriana, o corpo foi se densificando. Lentamente, o corpo dos lemurianos foi se densificando e tomando o corpo semelhante ao que nós temos hoje. E nesse momento, então, houve o quê? O quinto senhor projeta Lúcifer na Lemúria. Veja bem, muitos dizem que o quinto senhor caiu para a face da Terra. Não, isso não. Existe literatura que diz que o quinto senhor caiu do seu estado de deífico e se foi projetado na Terra. Não, isso é impossível. É impossível o quinto senhor vir se encarnar num corpo humano. Impossível. Um Deus abaixo do segundo trono, é impossível se encarnar num corpo humano que é muita energia. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: o quinto Deus, o quinto senhor, fez uma projeção sua chamada Lúcifer. Essa projeção perdeu, evidentemente, aquela consciência do quinto senhor, em grande parte, mas ganhou a possibilidade de se incorporar num corpo humano. Então, não foi o Lúcifer, na verdade, não é o Lúcifer, é um conjunto de consciências. É um conjunto de consciências enorme, que dá-se o nome de Lúcifer no total. Né? Então, esse conjunto de consciências desceu na Lemúria e incorporou-se em corpos humanos. Quando se incorpora em corpos humanos, o que acontece? Lúcifer e toda a sua hoste, que chama a hoste luciferina, trouxe no seu interior o processo de ativação da tríade superior. Essa queda de Lúcifer com a sua hoste toda, o que fez? Ativou a tríade superior nos lemurianos. Aí sim, os lemurianos tiveram a possibilidade de tornar-se seres humanos, e se tornaram. Uma parte, rapidamente, a outra, menos rapidamente. E hoje até existem resquícios, grande parte de lemurianos, que não conseguiram ainda a sua identidade que lhe foi outorgada pela divindade. Né? Então, o quinto senhor projetou Lúcifer, que é o Prometeu, citado na crença, nos registros da Grécia, era Prometeu, e encarnou-se na Lemúria. E lá, evidentemente, eles fizeram justamente as devidas providências, né, para que a tríade superior fosse ativada. Né? Tanto que na própria Bíblia diz que os anjos caídos namoraram-se das mulheres humanas. Né? O que significa? Aqueles anjos que se incorporaram em
em corpos humanos, procriaram com as mulheres humanas, gerando seres humanos. Né? Que aí a mitologia chama dos titãs, surgiram os titãs. Né? Então, veja bem que Lúcifer, então, provoca a ativação da tríade superior nos lemurianos. Então, além, a ciência, a religião fala de Lúcifer como um anjo decaído. Mas não, Lúcifer é um ser que veio dar a possibilidade e a existência real do ser humano. Lúcifer é o criador do ser humano. Resumindo, Lúcifer e a sua hoste, os seres luciferinos, são os criadores dos seres humanos. Isso aí conforme o professor Henrique de Souza. Esse é o verdadeiro entendimento que a gente pode ter. Né? E Lúcifer é citado, então, na mitologia como Prometeu. Né? Então, essa é a história básica, né? desse processo de evolução ocorrido na Terra. Né? É claro que os lemurianos, antigamente, tinham corpos, viviam num corpo vital, depois passaram a ter um corpo denso, que nem o nosso, né? E com o tempo, esse corpo lemuriano, em direção de Atlântida, esses corpos tornaram-se mais densos ainda. Os Atlantes tinham corpos mais densos do que o nosso. Hoje, o nosso corpo humano é menos denso do que os Atlantes. A nossa densidade está sendo diminuída. Qual é o futuro da humanidade? É justamente atingir o estado de vivência no plano vital. Futuramente, a humanidade vai viver no plano vital. E depois no plano vital, no plano astral, no plano mental, até voltar à casa do Pai, que nem Jesus falou, né? Volta ao primeiro trono. É por isso que se fala passar para a quinta dimensão. Essa é a explicação. Passamos da quarta dimensão, que é uma fase mais densa, para a quinta dimensão, que é justamente o corpo etérico, que os espíritos chamam de tem uma denominação especial, duplo etérico, eles chamam, duplo etérico. Então, isso aí realmente é uma visão extremamente importante que se dá para essa epopeia que existe no conjunto do nosso sistema solar. Né? E hoje nós estamos vivendo um momento extraordinário, que é justamente a evolução da quinta raça-mãe que veio de Atlântida, a raça ariana, evoluindo para ir para a quinta dimensão. Justamente que o nosso mestre dá esta... A Helena Blavatsky falava já no terceiro milênio. Ela dava importância muito grande ao terceiro milênio. E o nosso mestre muito mais ainda. Ele fala de terceiro milênio, fala de Maitreya, e fala de que no terceiro milênio as coisas vão se organizando a tal ponto que no ano 3005 a Terra, o ser humano, terá a possibilidade de entrar numa nova civilização. É por isso que o nosso canal chama-se Canal 3005. A partir do 3005, já que no quarto milênio, já não é terceiro milênio, 3005 é quarto milênio. A era de Maitreya, conforme nosso mestre deixou ensinado, começou, já na década de 40 ele já ensinou, na década de 40 já ensinou isso. A era de Maitreya começou no ano 2005. Né? E no ano 3005, 1000 anos depois, há a possibilidade, então, e vai realmente acontecer, do surgimento de uma nova civilização e da sinarquia. A sinarquia vai ser colocada na face da Terra. Né? Então, é isso aí. Então, veja bem como é. Quem vem para a eubiose vai ter todo esse conhecimento profundo. Eu estou falando apenas a superfície. O que eu falei é a parte superficial, porque existem conhecimentos muito profundos a respeito desse entendimento. Eu digo assim, até conhecimentos que para nós é até difícil de entendimento. Existem revelações do nosso mestre que a gente precisa se esforçar muito para entender, porque é uma coisa muito profunda o que ele ensina, né? Mas é uma coisa necessária para o momento em que nós estamos vivendo agora no terceiro milênio. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, nós vemos então que Prometeu, agora voltando ao termo Prometeu, que é Lúcifer, né? Prometeu é aquele que, trazendo para a Terra o fogo divino, a inteligência e a consciência, dotou os homens da razão e entendimento. Prometeu? O Lúcifer deu a possibilidade do entendimento, a possibilidade do livre-arbítrio, a possibilidade de ser um livre pensador, possibilidade. Aqueles que desenvolvem esse conhecimento tornam-se possuidores dessa atividade do livre-arbítrio. Né? Mas, como eu digo, né,
grande parte da humanidade não tem livre-arbítrio ainda completamente determinado. Ele segue as ideias dos outros. A gente pode ver por aí. Né? Tem várias situações na humanidade de guerras, de conflitos, etc., né? Que pessoas são mandadas para fazer determinadas coisas e fazem porque não tem livre-arbítrio. Eles recebem aquelas ordens. O homem não foi feito para receber ordens. Vamos dizer bem claro. O ser humano não foi criado para receber ordens de quem quer que seja. Deus não dá ordens. Olha só, Deus não dá ordens para ninguém. Ele dá a possibilidade do livre pensamento, a possibilidade do livre-arbítrio. Ele não dá ordens. Agora, é claro que quem não segue o ritmo do livre-arbítrio e do entendimento tem que responder pela lei do karma. Né? Então, o karma vem e reajusta questões. Mas Deus dá perfeita liberdade de pensamento e de atividade dos seres humanos. Então, pelo mito grego, Prometeu, então, roubou do céu, o fogo do céu, e trouxe para os homens. Esse fogo é trazido dentro de uma cânula. Uma cânula. A gente não tem essa cana de açúcar, né? A cânula tem uma série de nós. Né? É como se uma cânula. Essa cânula que a mitologia se refere é uma cânula com 7 nós. 7 nós que correspondem aos 7 chakras. Olha que importante. Olha, o fogo é trazido dentro de uma cânula com 7 nós. Esses 7 nós, pela mitologia, se referem aos nossos 7 chakras. Olha como tudo se interrelaciona. Né? Zeus, então, ou Júpiter dos humanos, né, contrariado, ordena que se crie uma mulher, a mais bela de todas, Pandora. Essa mulher, chamada Pandora, é encarregada de trazer um presente para Prometeu, dentro de uma caixa. Então vem Pandora, linda, né? Uma mulher lindíssima, universal. Ela trouxe uma caixinha, um presente para Prometeu. Prometeu, com a sua inteligência, a sua sabedoria, ele disse, não, é uma cilada. Eu não vou... A mitologia conta isso. O Prometeu não abriu a caixa. O Epimeteu é a consciência superior. O Epimeteu, que era seu irmão, que correspondia à consciência inferior, o quaternário, vai lá, com curiosidade, e abre a caixa. Abriu a caixa. Então, Prometeu, desconfiado, nega-se a abrir a caixa de Pandora. Pandora, cheia, abriu a funesta caixinha, o Epimeteu, né, deixando em liberdade todos os males que assolam a humanidade. Entretanto, a caixa foi fechada e sai uma última coisa chamada esperança. A última coisa que sai de lá chama-se esperança. Né? É uma coisa importante. Né? Então, isso aconteceu até que Hércules, Prometeu, foi colocado no Cáucaso, preso, né? Até que Hércules o livrou desse tão suplício cruel. Ele foi colocado numa cruz. Uma cruz. Então, Prometeu significa o que vê o futuro, o previdente. O mito de Titã Prometeu tem sua origem na Índia. Na Índia, Prometeu. E na antiguidade era o maior e mais misterioso devido ao seu significado. Na Índia, mas é citado na Bíblia também, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem lá a história da vinda desses seres, né? Que vieram para a Terra, né? Quer dizer, a história se repete dentro do padrão de entendimento de cada povo, né? Cada povo tem um conhecimento de acordo com o padrão da sua possibilidade de entendimento. Né? A alegoria do fogo de Prometeu é outra versão da rebelião de Lúcifer. Veja bem que importante que é todo esse conhecimento. É um conhecimento vastíssimo, mas esse conhecimento nos dá a possibilidade de entender exatamente como funciona o processo de evolução da Terra, qual é os capítulos seguintes dessa história para o futuro. Né? Então, uma coisa. Agora, isso foi dado pelo professor Henrique José de Souza. Foi ele, com a sua imensa capacidade de entendimento e através, por ser veículo das consciências superiores, ele nos trouxe esse conhecimento. E por isso, na eubiose, a gente tem a possibilidade de alargar esses conhecimentos e ter uma visão profunda sobre a essência da nossa existência, do nosso sistema solar e do universo como um todo. Né? É claro que todo esse conhecimento é limitado à nossa possibilidade de entendimento, mas é uma grande abertura para o ser humano entender o porquê ele está aqui e qual a missão que ele tem a cumprir na face da Terra. Agora, uma coisa
é o que o nosso mestre fala, né? Nada acontece por acaso. O acaso não existe. O que existe é a lei cósmica justa e perfeita. Tudo tem sua determinação, está tudo determinado pela lei cósmica. E tudo ocorre dentro dessa lei. Tudo bem? Então, é isso que nós queríamos passar aqui para os nossos queridos irmãos. E eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, né? Estou à disposição aqui para possíveis perguntas e opiniões das pessoas, né, com relação a esse assunto todo. Nossa, professor, o senhor trouxe muita coisa interessante, né? Porque desde a época do Prometeu, né, da mitologia grega, e também a questão planetária, né, professor? A Terra como quarto planeta, né? E foi deslocado para o terceiro. Só uma coisa, também eu quero dizer assim, cara, o significado da Rosa Cruz vem daí. Ah, vem daí? Quando Prometeu foi crucificado no Cáucaso, né, ele foi colocar numa cruz. Aí vem o nome Rosa Cruz. A cruz, o que está crucificado na cruz? Uma rosa. Uma rosa pregada na cruz. A rosa é a alma humana. A rosa é a alma humana pregada na cruz. Aí vem o nome Rosa Cruz. Interessante, muito interessante. E o senhor traz toda a questão da polaridade desde a Lemúria, né, professor? E até os dias de hoje. Muito bacana. Mas o ser humano não conseguiu. O nosso mestre diz, numa revelação, ele disse assim: quem entende a polaridade entende tudo. E então ele gostaria que os discípulos entendessem a polaridade, né? Então essa é a questão, né? Mas a maioria da humanidade não entendeu ainda a questão da polaridade e continua nesse trajeto, né, de sofrimento, de polar, né? Mas isso deve ser superado. Então, porque a polaridade, na verdade, professor, veio alavancar a evolução, né? Então, quem não percebe a questão da polaridade, como se diz, fica travando, né, o processo de evolução. Exato. Tanto que a gente pode falar assim, existe o bem e o mal. Pelo entendimento da polaridade, não é o bem e o mal, é o necessário. Existe a polarização é necessária para o avanço, para a evolução. Nós estamos sujeitos à polaridade aqui no nosso plano de existência. Mas à medida que nós caminhamos para nos tornarmos adeptos, nós vamos escapando dessa influência da polaridade, e essa polaridade vai se fechando, até constituir uma única coisa, né? Então, aí, a vida da consciência do ser que está num processo de harmonização da polaridade é outra. O tipo de existência é bem outro do que nós conhecemos aqui na Terra. Muito bom, professor. Eu quero lembrar a todos que esse programa ele vai ficar gravado. Quem perdeu parte do programa, quem não assistiu o programa na totalidade ou não pôde assistir por causa do jogo, ele fica gravado e vocês podem assistir em qualquer momento, qualquer horário, durante os dias seguintes. Até agora não tem pergunta, professor. O que eu acho interessante é essa questão do transbordo lunar, né? A gente tem muita influência, né, principalmente na raça lemuriana, da Lua, né? E a gente ainda não completou. Eles não completaram, a gente ainda não completou. Será que a raça ariana termina de completar tudo isso? Veja bem, a questão é a seguinte, isso aí o nosso mestre nos fala também, veja. A Lua deixou de existir como processo evolutivo, né? Encerrou na metade da sua evolução. Eram 7 rondas, encerrou em 3 rondas e meia. A Terra tem que fazer o seu processo evolutivo. Então, a Terra tem que continuar o processo evolutivo da Lua. Tudo veio da Lua para a Terra. A Terra, então, tem que completar o processo evolutivo da Lua. Agora, a Terra, se tivesse um quinto planeta, ela teria que passar o seu processo evolutivo para o quinto planeta. Só que o quinto planeta não existe. Então, a Terra tem uma tripla função. Olha que interessante, hein? Ninguém fala sobre isso, só o professor Henrique de Souza. A Terra tem 3 missões: terminar a Lua, realizar a sua própria evolução, que é a Terra, e realizar aqui do quinto planeta. Olha só.
E tem que fazer a terceira fase da Lua, a quarta fase da Terra e a quinta fase do quinto planeta. Depois que realizar tudo isso, então tudo vai passar para Júpiter. Bilhões e bilhões de anos. Né? Quando na Terra tiver tudo prontinho, aí tudo vai para o sexto planeta, que é Júpiter, depois para o sétimo planeta, que é Saturno. É isso? Bilhões e bilhões de anos. Então, veja só a importância da Terra no sistema solar. Ela tem uma tripla função: terminar a Lua, fazer a sua própria evolução e fazer o processo do quinto planeta. Não é fácil, uma coisa grandiosa, né? É uma coisa grandiosa, professor. Então, como a Lua não terminou, a Terra se deslocou para a terceira posição para a raça humana poder se desenvolver. E isso porque o quinto planeta explodiu para jogar a Terra Para a terceira órbita. Na terceira órbita, e daí daí tudo vai ficar concentrado aqui. A conclusão. Agora, só devemos lembrar uma coisa, só uma coisa. A Terra tem a possibilidade de uma vida humana, vegetal, animal, etc. Os outros planetas não têm. Tá. Mas vamos deixar bem o seguinte, viu? Todo planeta tem vida. O único planeta que tem uma vida que nós conhecemos, humana, animal, vegetal, é o planeta Terra. Mas todo planeta tem vida. Perfeito? Todos os planetas têm vida. Júpiter, Saturno, né? No próprio Espiritismo existe uma passagem interessante do Chico Xavier, né? Que um ser que o conduzia o levou para entrar em contato. Isso tem nos trabalhos do Chico Xavier. Ele foi conduzido para conversar com os seres de Júpiter. Né? Então ele disse assim: mas como é que eu vou conversar? Eu não sei a linguagem deles, eles não sabem a minha. Então o seu instrutor falou assim: não, você vai se comunicar mentalmente. Então até no Espiritismo tem relatos, né, da existência de vida em Júpiter, em Saturno. Né? Então tudo no universo tem vida. HPB, Helena Petron Blavatsky fala isso. Tudo no universo tem consciência. A consciência é fundamental no universo. Todo pontinho do universo tem sua consciência. No seu plano específico, né? No seu plano específico, evidentemente. Por exemplo, professor, essa vida que existe lá em Júpiter está aguardando o processo de evolução do sexto sistema, está sendo desenvolvido lá, é isso? Eles estão preparando? Olha, veja bem, isso aí é algo difícil de ser respondido, viu? Porque é muito difícil respondido. Viu? O professor não entrou nesses detalhes. Né? Lá existem seres de consciência que habitam Júpiter, Saturno. O Júpiter ele não tem ele não tem uma estrutura que nem a Terra, né? Uma superfície. Não. É etérico, ele é gasoso. Gasosa. Saturno são planetas gasosos. Né? Gasosos. Eles eram sóis. O professor disse, a astronomia não fala isso. O professor falou que os Júpiter e Saturno eram dois sóis. Eles giravam ao redor do Sol. Então, o Sol era um sistema trino solar. Era um Sol, que é o nosso Sol, e ao redor dele giravam outros sóis, que é Júpiter e Saturno. Depois, os Júpiter e Saturno foram esfriando e hoje são planetas gasosos. Mas, evidentemente, no futuro deverão se condensar mais ainda. Né? Mas, dentro da eubiose, o nosso mestre não entrou em detalhes com relação a essas vidas de Júpiter e Saturno. Mas ele diz que, e a gente entende pelo ensinamento dele, que todo astro tem vida, inclusive o Sol. O Sol tem vida. Esses seres de elevada estirpe espiritual no Sol, mestres, etc. Né? Só que eles vivem num mundo hiperfísico. Então, aquele calor que tem no Sol, aquela coisa... O Sol é uma bomba atômica invertida, né? O Sol é uma bomba atômica invertida, né? Eles não são afetados por isso. Então, nosso mestre fala sobre isso, né? Mas ele não entra em detalhes porque, evidentemente, é muito difícil a gente entender todo esse processo. Mas é difícil mesmo, né, professor? Não é fácil, não. Né? O nosso mestre quem estuda as revelações do mestre sabe que é difícil. A gente lê, a gente tem que se fixar muito e tentar entender, porque é muito difícil. Ele dá muitos números,
né, fórmulas, etc., etc., é muito difícil de entender. Mas nós, os seres humanos, temos que nos esforçar para chegar a esse patamar de entendimento superior. Né? Isso, muito bom, professor. O Marcos Dias ele coloca o seguinte: professor Walter, poderia explicar sobre o cone oculto da Lua e seu objetivo? Bom, o cone oculto, veja bem, é o cone sombrio da Lua, né? Ele quer falar o Isso, cone sombrio da Lua, né? isso. O nosso mestre fala o cone sombrio da Lua. O cone sombrio da Lua significa o seguinte: entre a Terra e a Lua existe um cone, e de maneira espiritual nós podemos entender como uma queda de consciências em direção da Lua. Tudo aquilo que na Terra não está compatível com o desenvolvimento terrestre entra no cone sombrio da Lua e vai despencando, perdendo dimensão até atingir a Lua. É verdade? Isso aí é dito muito interessante, né? Aliás, tem um escritor aí que falou sobre aquele que visitou lá o inferno, né? O Ah, Dante. o Dante, é. Dante Alighieri, quando ele fala a sua visita que ele fez no inferno, ele falou sobre o cone sombrio da Lua. É o cone sombrio da Lua que o mestre falou. Então, aquelas consciências vão perdendo dimensões. Então, por exemplo, existem seres que vão perdendo a dimensão humana e vão se ligando com os animais, os vegetais, os minerais e vai tendendo até chegar na zero dimensão. Alcançando a zero dimensão nesse cone sombrio da Lua, ele é jogado na Lua. Então, o terceiro Deus na Lua, ele faz a reciclagem. Não me pergunte como é essa reciclagem, porque eu não sei como é que é. Mas um grande cientista químico, né, Lavoisier, ele fez essa descoberta, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Verdade? Então, aquilo que cai na Lua, como resquício da Terra, é transformado em outras coisas. Eu não sei como é que isso funciona, né? Mas o Deus lunar faz isso. Né? Então, quando da Lua é isso, né? Esse projeto, né? Até eu contei, eu estava lendo aí a Divina Comédia, né? E o Dante Alighieri conta que ele desceu até o fundo do inferno. O Dante Alighieri foi até o fundo do inferno, até o ponto final. É isso. E quando chegou num ponto final, ele ouviu uma voz de um amigo dele chamando, Dante, Dante. Aí ele perguntou assim, um amigo que tinha vivido com ele em Florença, mas era um amigo que era muito corrupto, fazia coisas que não devia, sabe? Cometia crimes muito, né? Era amigo assim, de forma de dizer, era conhecido dele. Aí ele chamava assim, Dante, Dante, lá no fundo do Conde Sombrio. Aí o Dante falou assim, está na Divina Comédia, onde é que você está? Aí o amigo falou assim, eu estou aqui na pedra. Estou na pedra. Então ele estava incorporado na pedra, né? Estava sugando a energia da pedra para se manter vivo no seu nível. Né? Então, aí o próprio Dante Alighieri dá essa ideia do cone sombrio da Lua, que é o próprio inferno. O inferno de Dante Alighieri. Né? Muito bom, professor. A Vanilda das Dores, professora, ela pergunta o seguinte: professor, e Vênus, ele não entra nesse processo de evolução? O senhor pode comentar? Veja bem, o processo evolutivo que nós conhecemos, ele veio de Mercúrio para Vênus, para a Lua e para a Terra. É claro que o nosso mestre não dá indicações, nem HPB, sobre o estado de Vênus evolutivo atualmente. Se existe alguma coisa evoluindo lá, nós não temos esse entendimento. Mas sabemos que aquilo que nós temos de vivência aqui na Terra veio inicialmente, passou de Mercúrio para Vênus e para a Terra. Né? Agora, veja bem, vamos diferenciar Vênus de maneira astronômica e Vênus de maneira iniciática. Nós estamos caminhando para Vênus, mas não é Vênus planeta. Quando a gente fala assim, que estamos caminhando para Vênus, Vênus significa a Mãe Divina. Tem essa diferença. Não é o Vênus planeta, né? É o Vênus, a Mãe Divina, né? É a Ísis. Estamos indo para Ísis. Por isso que HPB, Blavatsky, escreveu aqueles 4 livros fantásticos chamados Ísis sem véu. Ísis sem véu porque nós temos que tirar esses véus que nos separam de Ísis, da Mãe Divina, e caminhar justamente para o segundo trono, Vênus, a Mãe Divina. Né? E Vênus também é a deusa do amor, né, professor? Deusa do amor também. Deusa do amor também. Agora, não se deve confundir Vênus planeta com Vênus consciência, né? Isso. É uma distinção que deve se fazer. Né?
É isso. O Guazelli apareceu, acho que ele estava Ô, assistindo. O Guazelli está aí. Ele estava assistindo o jogo. Estava assistindo o jogo. Estava assistindo o jogo. Bom, o jogo foi 1-1. Pelo menos o Brasil não perdeu, né, professor? Empatou 1-1. Brasil 1, Marrocos 1. E seguimos para o segundo jogo. Isso. Bom, isso. Deixa eu passar uns recadinhos. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas e Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. O endereço está aí. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone, que pode também servir o WhatsApp. O prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. O endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Eu também queria falar sobre o nosso programa aqui, o projeto Iniciação, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, aqui no canal no YouTube, Conexão 3005, nós temos o professor Walter Teixeira de Andrade, trazendo muitos assuntos iniciáticos no seu projeto Iniciação, todo sábado, às 20h40, e seus colunas Gilberto Cartilho e Carlos Nascimento. Eu também queria dizer que o Catira hoje não pôde aparecer. Semana passada estava com sinusite, agora ele está com pneumonia, mas está medicado, está se tratando. Vamos fazer nossas meditações. Isso, espero que ele esteja bem para o próximo projeto de iniciação. Próximo projeto de iniciação de número 211. Eu queria também falar sobre a série Peregrino. Nós temos série Peregrino presencial aí no departamento do Sumaré, em Santana, na rua Paracuê, 188, Sumaré. Para mais informações, está o telefone aí. Prefixo de São Paulo é 11, número é 99112-1707. A gente tem também presencial no departamento de Santana. Quem estiver morando na região, quiser fazer a série Peregrino presencial, é toda segunda-feira, às 20 horas. O departamento de Santana fica na rua Conselheiro Saraiva, 538, fica próximo do metrô Santana. Para mais informações, o telefone está aí, o prefixo de São Paulo é 11, o número é 99653-9000. Lembrando que o departamento da Moca também tem curso presencial peregrino, é só entrar no site da Eubiose, departamento da Moca. Veja, aqui tem a nossa irmã aqui, a Gaidefu, né? Isso. Ela falou, muito bom esse tema, né? Realmente ela tem razão. É um tema. Eu adorei o tema também, viu, Gleide? Eu adoro quando o professor para fala todos os irmãos, eu vou dizer, eu somente vi conhecer isso com o professor Henrique de Souza. De todos os caminhos que eu segui, ninguém falou sobre isso aí, né? É típico do professor Henrique de Souza. Então, mas eu confesso uma coisa, eu estudei e não encontrei nenhuma contradição. Tudo se encaixa, tudo certinho, né? Inclusive explica muitas coisas que a ciência não consegue explicar. A ciência, por exemplo, veja bem, a ciência não consegue explicar por que a Lua é tão grande. A ciência não consegue explicar por que a Terra tem tanta água. A ciência não sabe de onde que veio tanta água. Existem teorias e teorias. Muitos dizem que a água... Tem uma teoria que diz que a água vem do espaço sideral, que o universo tem muita água, hidrogênio, oxigênio, muita água. E ela veio se condensando e caiu na Terra, né? Mas, pelo conhecimento do professor Henrique de Souza, a água veio da Lua. Essa quantidade de água veio da Lua, porque a Lua esquentou muito, a água evaporou, e o vapor de água foi caindo em direção da Terra e foi se condensando e formou essa quantidade de água que nós temos no mar, né? No mar. Mas veja tudo se encaixa, né? Mas também, veja bem, olha só como tudo se encaixa. Durante a queda da Atlântida, houve uma inclinação do eixo terrestre, né? O eixo terrestre, assim, que eu faço essa caneta, era perpendicular ao plano de evolução, de circulação,
da Terra, ao redor do Sol, de repente o eixo inclinou, né? 23 graus e 30 segundos, né? 30 minutos. Inclinou. Com essa inclinação da Terra, então, passou a existir na Terra as 4 estações, porque na Atlântida só existia uma estação, era a primavera. Por quê? O eixo da Terra era perpendicular ao plano da eclíptica. Então, com a inclinação, então começou a surgir as 4 estações. Veja bem, nada acontece por acaso. Como veio muito a água da Lua, o que acontece? A água se congelou nos polos. Então, nós temos aí um continente polar, sul, né, que é um continente coberto de gelo, e nós temos o Polo Norte, que não é um continente, é uma calota polar. Uma calota polar, não é um continente, é uma calota polar. Mas grande parte da água está condensada lá, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Se não fosse isso, olha só que interessante. Se não fosse essa inclinação da Terra, não existiria o inverno e não existiria os polos norte e sul congelados. Então, muita terra que hoje está emersa, e tem cidades e mais cidades nas costas litorâneas dos vários países, não existiriam. Tanto que a ciência, hoje, muitos cientistas dizem que o aquecimento da Terra pode provocar o descongelamento gradual dos polos e pode haver então, aumento da água nos oceanos e invasão das cidades litorâneas. Uma ideia que a ciência tem. Então, veja bem, toda essa ideia que dada pelo nosso mestre explica justamente essa questão da evolução do nosso sistema solar, da Lua, e assim por diante. É uma coisa fantástica. Outra coisa também. Isso aí, através do nosso professor, o Paulo Bernaz também, eu recomendo a leitura dos livros do Paulo Bernaz, que ele foi discípulo do professor, né? Escreveu 4 livros, né? Fantásticos, né? Paulo Bernaz, num dos livros, baseando nos conhecimentos do professor, etc., ele diz que a Terra vai passar por um aumento de tamanho, né? A Terra, veja bem, a Terra, isso de acordo com os ensinamentos, a Terra vai englobar a Lua futuramente e vai englobar o planeta Marte e o planetóide Ceres. Então a Terra vai ficar enorme. Por que? Eu não sei. Não foi explicado por quê. Mas a pessoa diz assim, mas e os habitantes da Terra vão sofrer com isso? Não. Porque nessa época, os habitantes da Terra estariam vivendo em planos superiores. Não, talvez nem no plano vital, talvez estejam vivendo no plano mental, né? Então, o que acontecer fisicamente na Terra não vai interferir no plano mental, onde os seres humanos estariam vivendo. Né? Então, tudo se encaixa, tudo se encaixa. Né? Muito bem, professor. E uma coisa interessante que o senhor falou, né? A importância dos vulcões, né, para a Terra, né, professor? Para não explodir o núcleo da Terra. É que nem uma panela de pressão, né? É que nem uma panela de pressão. Por isso que quem inventou a panela de pressão inventou aquele sistema, né? Aquela válvula, né? Se a panela esquentar muito, tiver muita pressão, a válvula solta, né? Então, a panela, senão a panela pode explodir, né? Pode explodir. A Terra também. Se não fossem os vulcões provocam vários cataclismos, sempre provocou isso, mas é uma necessidade para o planeta para manter a integridade da crosta. Né? Porque, através dos coisas, aquela pressão se liberta, né? Então a Terra permanece íntegra. Né? E o interessante é que tem muita comunidade que convive com vulcões, né, professor? Aqui na América do Sul, na Cordilheira, tem várias cidades, né? Arequipa, né, que tem um vulcão do lado. Sem falar a Itália, né, professor? Que tem o Vesúvio e tem o Etna, né? Que o Etna vive soltando fumaça lá de vez em quando. Estão soltando fumaça, mas estão agora ainda em estado calmo. Né? Em estado calmo, ainda bem, né? E o Krakatoa, né, professor? Que fez um estrago em 1883. Quando o professor nasceu, o Krakatoa explodiu, matou muita gente, né? Matou. Desapareceram muitas ilhas e tem um registro que caiu cinzas do Krakatoa até em Londres. Caiu cinza do Krakatoa em Londres. Olha só. Foi registrado na época. Tanto que hoje, eu já vi alguns anos atrás, poucos anos, houve uma erupção no vulcão e eu li que o tráfego aéreo foi interrompido.
Na Islândia, né, professor? Na Na Islândia, né? Islândia. O O tráfego tráfego aéreo aéreo foi da interrompido, Europa foi porque interrompido. pode, Hum, aquela poeira pode entrar hum. Na no tubo, né? turbina, né? Na Hum, turbina e o avião cai, né? Então, o hum, tráfego foi interrompido. Quando o hum, vulcão entra em erupção, o tráfego aéreo é esvaziado, é colocado de maneira diferente para não ter problema de queda de avião. hum. Tudo isso foi feito para a gente poder florescer, né? A humanidade florescer nesse planeta que a gente adora tanto, que é o planeta Agora, Terra. Krakatoa, o Hum, professor Henrique disse que foi uma reação das forças involutivas, né? Evolutivas, né? Aquela explosão foi uma resposta que as forças evolutivas terrenas estavam dando justamente ao nascimento do professor Henrique e todo esse processo, né? Que Hum, a gente hum, sabe, depois as pessoas que lerem nos seus as cartas de revelação do professor, o trabalho de professor Henrique esteve muito condicionado à ação de Lúcifer, né? Então ele vê que toda a trajetória estava condicionada a Lúcifer, né? Isso é muito hum. importante, né? E é um assunto muito interessante para o senhor trazer, viu, professor? Esse povo aí involutivo, né? A lei da involução na Terra, né? Exato, Por que tem que não impedir, né, a evolução de uma maneira mais rápida, né? Eu devo dizer só para os irmãos que hoje mesmo eu estava conversando com o editor de um livro, vou editar logo mais um livro, né? Falando Isso. de nova civilização e sinarquia. Trata desses assuntos todos, né? Hum, Logo vai estar disponível mais um livro, né? hum, Trata sobre a nova civilização e sinarquia. hum, Hoje eu consegui um editor, um irmão nosso, né? Da hum. Euliose, que está tratando já do assunto. E todos nós estamos ansiosos para esse dia de inauguração aí do livro do senhor. É um assunto, eu devo dizer, um assunto difícil. Não é fácil, não é difícil, porque envolve muitas conjecturas, muitas investigações, né? Hum, Científicas e investigações de ordem secreta superior, né? De ordem hum, iniciática, né? É um assunto hum. muito difícil, mas muito interessante. Muito interessante. Bom, não temos mais pergunta, é isso. E eu quero dizer mais uma vez que o programa do professor aqui no canal Conexão 3005 no YouTube fica gravado e o programa de número 210 está muito bom. Eu vou, inclusive, assistir de novo durante a semana. Isso. Espero que vocês assistam durante a semana. O Guazelli, que chegou atrasado, Guazelli, está muito bom esse programa, você tem que assistir. E eu quero agradecer o professor Walter pelo conhecimento que ele traz aqui todos os sábados no projeto de iniciação, né? E o de hoje de número 210. E já estamos caminhando para o programa 211, sábado que vem. Pessoal, Exatamente. lembrando, Santo Antônio hoje, hein, professor? 13 de junho, Santo né? Antônio, isso aí, Santo Antônio, exatamente. Festa junina. Santo Antônio abre as festas juninas, né? A festa do mês de junho. O primeiro santo aí do calendário junino, né? É o Santo santo do Antônio, São João, São casamento, Pedro. né? É o santo Isso. Quem do quiser casamenteiro, né? casar é só acender uma vela para Santo Antônio. Exatamente. E na música diz que foram falar com São João de casamento, ele diz, vai falar com Vai Santo falar Antônio. com Santo Antônio. É isso, pessoal. Bom final de sábado, bom domingo e até o próximo encontro aqui com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 211. Boa noite. É com o Boa senhor. noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra, uma felicidade muito grande. E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.